Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, sobre a mente de vocês, para que ela se abra para o bom entendimento da palavra do Senhor. Pela graça de Deus, chegamos em mais esta oportunidade. Estaremos pensando juntos sobre o assunto que estaremos abordando no momento da escola bíblica, em nossa reunião no próximo sábado, o dia 29 de março de 2025. Estamos abordando por esses tempos, por esses sábados, questões relacionadas com a pessoa e o trabalho do Espírito Santo. Temos demorado sobre esse assunto e é importante que cada um de nós perceba que o tempo e as reiteradas reflexões poderão nos ajudar a compreender como o Espírito do Senhor trabalha em nosso favor. Importante pensar, importante saber que a cobertura que nós temos vindo de Deus para a nossa vida de adoradores do Senhor, o Espírito Santo é o agente que nos auxilia nessa atividade e nos propicia o espaço suficientemente claro para a nossa adoração ao Senhor. Hoje nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo em face de sua manifestação no cenáculo. É bom que a gente sempre tenha em mente o agir do Espírito Santo no cumprimento da promessa de Deus relatada pelo profeta Joel, no capítulo 22 do seu livro, versos 28 e 29. A manifestação do Espírito Santo, o cumprimento daquela palavra se dá aqui, acontece aqui, no livro de Atos, nesse relato feito pelo evangelista Lucas, descrevendo para nós o episódio, os acontecimentos que se deram quando o Espírito Santo veio sobre aqueles poucos discípulos. E ele ali, o Espírito Santo, atuou diretamente na vida daqueles primeiros cristãos. E ele preparou aquela gente para dar a partida inicial, dar a movimentação inicial para este grande evento providenciado da parte de Deus, como declara Jesus Cristo, chamado Igreja Cristã. E ele concede dons variados para a igreja, prepara aqueles discípulos para serem igreja. E o nosso texto base, uma palavra de Paulo, uma frase, uma afirmação, um alerta que ele faz, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o verso 1, abrindo esse capítulo. E ele escreve ali dizendo para aqueles irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vamos trazer à nossa memória o que já falamos em outros momentos.
Nosso desafio como Igreja do Senhor não é viver com pessoas, não é tolerar, por vezes, a impaciência de alguns, as condutas que nós desaprovamos em outros, atitudes que por vezes contrariam a nossa expectativa, a convivência social em si. Nosso grande desafio para viver como igreja juntos não é propriamente ou não brota do grupo social onde nós participamos como igreja, mas o nosso desafio é conviver com o Senhor, viver como humanos, mas ter atitudes, ter comportamentos, experienciar fatos que caracterizem a ação divina sobre nós humanos. E isso se dá através dos dons, particularmente através dos dons espirituais. E eu estou dizendo particularmente dons espirituais porque nós já sabemos que o Espírito Santo não somente concede dons espirituais, mas também dons ministeriais e dons de serviços, como já falamos repetidamente em outros momentos. Mas a respeito dos dons espirituais, são os dons que não dependem da habilidade humana. Daí esse enfoque. Paulo faz esse destaque. Irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Quer dizer, eu quero, lendo de outra forma, eu quero que vocês se aprofundem em saber o máximo que vocês puderem sobre eles. E é isso que nós estamos fazendo. Falando sábados e mais sábados sobre isso, no sentido de buscar o esclarecimento suficiente para não nos deixar ignorantes a respeito desses eventos miraculosos chamados dons espirituais. Muito bem, na introdução do roteiro que propusemos, vamos dizer que ao introduzir seus esclarecimentos sobre dons espirituais, Paulo usa da palavra acerca. Isso estamos falando a introdução dos esclarecimentos que Paulo fez, escrevendo aquele conteúdo rico que ele produziu, que nós conhecemos ali o trecho a partir do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Quando ele introduz o assunto, ele usa a palavra acerca, o que deixa transparecer que trata-se de uma possível resposta dele a perguntas que lhes teriam sido feitas por irmãos daquela igreja. A igreja de Corinto, nós já sabemos, é uma das igrejas de quem mais se fala de dificuldades daqueles irmãos ali. Há diversas possibilidades e pensadores imaginam que, dado a localização da cidade, porque era uma cidade portuária, muita gente estrangeira passando por ali por poucos dias, apenas ali enquanto esperava seus navios, suas cargas ser descarregadas ou carregadas para seguir em viagem. Então muita gente em trânsito por ali. Corinto, a sua localização era dessa maneira povoada, e desse fato atraía muitas pessoas vulgares e pessoas vagais, pessoas sem muito bons modos, de comportamento duvidoso, enfim. Então Paulo responde àquela igreja sobre diversos aspectos que ela experienciara ali. E acerca dos dons espirituais, ao que parece, também alguém havia questionado o apóstolo a respeito da funcionalidade ou do funcionamento, como deve acontecer, qual o comportamento da igreja relacionado com os dons espirituais.
Por isso ele usa acerca dos dons, como quem já te vinha falando sobre outros assuntos, respondendo outras perguntas, e agora vou responder sobre dons espirituais. Muito bem, mas por outro lado, a expressão também, quando ele vai dizer, complementar ao termo acerca, ele vai dizer, não quero que sejais ignorantes. Isso deixa claro que esse uso era próprio dele para chamar a atenção de seus leitores sobre o assunto a ser tratado a seguir, o que ele ia escrever. O que eu vou escrever, repito, ele queria que aqueles irmãos tivessem profunda compreensão, por ser muito importante para a igreja. Isso faz muito sentido, porque ser ignorante ou ignorar não só significa deixar passar uma boa oportunidade. A gente tendo a oportunidade de entender alguma coisa e não se interessar, talvez a gente não vai ter outra oportunidade. É como se Paulo estivesse querendo dizer para aqueles irmãos, eu não vou ter tempo de escrever para vocês outra vez, de falar sobre esse assunto outra vez. Então preste atenção. Então, ignorar pode então significar deixar passar a oportunidade e também pode significar perder de vez o controle, neste caso, sobre questões relacionadas aos dons espirituais. Se os irmãos não entendessem bem, talvez a igreja sofreria por muito tempo o descontrole a que ela estava pendente, se deslizando, saindo da rota. Se vocês não prestarem atenção, vocês podem perder o controle sobre essas questões tão importantes para a igreja. Isso vale para nós. É bom prestar atenção na nossa liturgia. É bom criticar no sentido de pensar se o que estamos fazendo reflete da melhor maneira aquilo que a palavra de Deus nos informa sobre nosso relacionamento com Deus e o relacionamento dele conosco. Para não confundirmos exageros, descontroles humanos com ação divina. E também para não restringirmos a ação divina aos nossos gostos, à nossa vontade, aos nossos desejos. Deus tem o seu agir e Ele age sempre como Deus. E embora nós recebamos, a igreja receba de Deus o seu agir como Deus, como o Espírito Santo é Deus, nós não deixamos de ser pessoas. Sentimentos humanos estão presentes, não saem de nós. De maneira que é preciso prestar atenção, senão a gente vai agir como ignorante. E isso não vai beneficiar o nosso interesse como adorador, não vai beneficiar o interesse dos nossos irmãos, tampouco vai beneficiar o interesse daqueles que ainda não conhecem o Evangelho e que vêm para o Evangelho. E é possível haver um perfeito equilíbrio entre o agir divino sobre nós humanos. Mas para isso é preciso que nós humanos compreendamos os limites do agir de Deus sobre nós, não porque Deus é limitado, mas nós somos limitados e Deus respeita os nossos limites. E também não sairmos dando anunciamento de que o Espírito Santo está agindo ou trabalhando ou fazendo alguma coisa no meio de nós quando às vezes não está. Seria só manifestação humana, pessoal, carnal. Então aquela igreja, embora ricamente abençoada, Corinto era uma igreja ricamente abençoada com os dons espirituais. Se você ler lá no primeiro capítulo dessa primeira carta, Paulo, nos versos 5 a 7 do primeiro capítulo, ele faz algumas abordagens a respeito das condições e a estrutura sócio-espiritual daquela igreja. E em relação aos dons divinos, os dons do Espírito Santo, que nós já vimos, tanto os espirituais miraculosos são 9 e os demais dons de ministério e serviço, Paulo diz assim: irmãos, vocês não têm falta de nenhum dos dons espirituais. Todos os dons espirituais que o Espírito Santo concede à igreja está no meio de vocês. Então era uma igreja ricamente abençoada. Apesar disso,
Aquela igreja estava à beira do total descontrole social e espiritual. A partir do capítulo 12 e até o 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo empenha tudo o que sabia e, usando linguagens metafóricas, linguagens diretas, linguagens comparativas, ele fala àqueles irmãos procurando de forma bem esclarecedora para que eles entendessem sobre os dons espirituais. E o seu interesse é de que aqueles irmãos, através dos seus argumentos e exemplos, pudessem entender, tivesse o melhor esclarecimento possível para viver como igreja portadora, igreja que era visitada pela ação do Espírito Santo, onde o exercício dos dons concedidos pelo Espírito de Deus estava no meio deles. E na reflexão de hoje nós seguiremos esse mesmo viés e buscaremos a mais pura e sensata instrução sobre o assunto, cotejando aquilo que nós estamos abordando na Palavra de Deus, com a Palavra de Deus. Seguindo um exemplo falado pelo profeta Isaías no capítulo 34, verso 16, ele vai dizer: buscai no livro do Senhor e lede. É no livro do Senhor que nós encontramos revelada a palavra e a vontade do Senhor para todos nós em quaisquer assuntos sobre os quais nós pretendemos buscar entendimento. No caso presente, nós estamos a buscar entendimento relacionado a respeito os dons espirituais. Pois bem, na reflexão 1, dizemos que, ao que tudo indica, os coríntios, os irmãos daquela igreja de Corinto, estavam agindo de modo totalmente desequilibrado em relação aos dons espirituais, particularmente ao dom de línguas. Eu não sei o quanto você percebe isso, mas é o meu desejo sincero, sem nenhuma crítica ou sem nenhum sentimento diferente, apenas com o desejo de que cada um de nós verifiquemos com cuidado, com reflexão. E Paulo estava vendo que naquela igreja os irmãos estavam agindo com desequilíbrio. Irmãos, a igreja do Senhor não pode agir com desequilíbrio, nem no sentido do uso dos dons, do desenvolvimento dos dons, tampouco no sentido da inibição dos dons. Baseado, inclusive, em alguma palavra aqui do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios de Paulo, as pessoas, quando elas não cabam para elas os argumentos sobre a questão dos dons espirituais, e depois de verificar que de fato os dons é dádiva do Espírito Santo, eles se manifestam na igreja, alguém vai perguntar: mas escuta, vocês trabalham com aquelas regras e fala um, o outro interpreta, etc. Irmãos, capítulo 14 da carta aos Coríntios não é regra para informar como o Espírito Santo age. Paulo aqui está fazendo uma correção para uma igreja que já estava descambando para o desequilíbrio. E Paulo diz: olha, vocês estão desequilibrando, irmãos. Estava acontecendo mesmo o desequilíbrio, tanto que, embora Paulo tenha lidado com o assunto de forma bem didática entre eles, também o fez com muita firmeza. E é isso que a gente precisa fazer. O comportamento daquela igreja exigiu orientações bem pontuais. Irmãos, é muito difícil quando uma pessoa se manifesta dizendo, está se manifestando sob influência do Espírito Santo. É muito difícil, só pelo discernimento do Espírito Santo a gente pode dizer para aquela pessoa que ela não está fazendo o que está fazendo pelo Espírito Santo, quando há exagero da parte dela. E a gente propõe que cada um de nós pense aqui, nessa reflexão 1 Coríntios 14, e a gente sugere que os irmãos leiam o capítulo inteiro.
esse capítulo, muito mencionado por quem rejeita a ideia de línguas estranhas, não estabelece regras para o exercício dos dons de línguas. Não existe regra para o exercício de qualquer dom espiritual. A Bíblia não regula isso. Isso é comportamento da igreja. Por isso Paulo vai dizer, irmãos, eu não quero que vocês ignorem. Vocês precisam conhecer. Aliás, se você pegar lá no capítulo 12 e continuar lendo, depois do verso 1, você vai ver, Paulo vai falar para eles, vocês eram guiados pelos ídolos mudos, eles eram pessoas de religiosidade pagã. E como pagão, os pagãos agem de acordo com a sua própria natureza e não tem ação divina neles. Então, agora vocês estão vivendo como cristãos, e como cristãos o Espírito Santo é o agente divino que age, e vocês precisam entender se agir, de maneira que é preciso tomar cuidado para a gente não se deslizar para caminhos desnecessários que mais vai prejudicar do que ajudar a evangelização das pessoas. Então o capítulo 14 de Coríntios, a gente conclui aí a reflexão 1 dizendo, não estabelece regras para o exercício dos dons de línguas e nenhum outro dom qualquer. Aquele texto apenas fornece orientações àquela igreja, aos coríntios, sobre o uso do dom de línguas ali, nada além disso. Eu peguei só como exemplo aí 1 Coríntios capítulo 14, e desse capítulo o verso 12, 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 12, deixe-me localizá-lo aqui. Paulo vai dizer que aqueles irmãos, eles deviam estar centrados na palavra de Deus. E Paulo diz assim, olha, vocês precisam buscar os dons espirituais, mas vocês devem fazer isso com decência, com ordem, com cuidado. Vocês precisam amadurecer no exercício desses dons. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para o corpo de Cristo, para a igreja, de maneira que os dons, eles devem estar presentes na igreja. A gente deve buscar, procurar com zelo os dons, mas a gente não pode esquecer que os dons não é para confundir, mas é para edificar e fortalecer a igreja na sua relação, tanto entre os irmãos, quanto na relação dos irmãos com o Senhor Deus. Muito bem. Na sequência 1, vamos dizer que as ações do Espírito Santo, tanto na condição e direcionamento da igreja através dos dons ministeriais e de serviços, quanto na concessão de dons espirituais, os dons miraculosos, já falamos, eles estão relatados no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, e eles são descritos em 9 dons. Esses dons são miraculosos. Eu quero pedir a sua atenção. Esses dons miraculosos, diferentemente dos dons de serviço e os dons ministeriais, esses dons miraculosos, eles não são passíveis de atualização, de aperfeiçoamento. Ninguém recebendo um dos dons miraculosos, ele consegue implementar alguma coisa, aperfeiçoar alguma coisa. Não se altera. Eu posso receber um dom ministerial em qualquer área, sou um pastor, um mestre, um dedicado a instruir a igreja e tudo mais, mas esses dons eu preciso me dedicar, preciso ler, preciso buscar entendimento do texto e etc. para poder bem exercer. Os dons miraculosos não têm essa busca. Eles são, usar um termo aqui, eles são estáticos. Dom de línguas são dons de línguas.
Quem recebe dom de língua não tem como se aperfeiçoar naquela língua, conhecer a sua gramática ou progredir e conhecer outras línguas. Não tem. Profecia, não tem como, olha, eu vou profetizar sobre uma área e agora eu vou me aperfeiçoar para profetizar sobre outra área. Olha, eu recebi o dom e eu falo para crianças, agora eu vou me aperfeiçoar e falar para jovens, entendeu? Não tem esse aperfeiçoamento. E assim com os outros dons, o dom de cura. E para a gente poder pensar, eu recebi dom de cura câncer, tenho orado e através da oração eu tenho conseguido do Espírito Santo que Ele cure as pessoas com câncer, mas agora eu vou me dedicar para curar de outra doença qualquer, entendeu? Não tem aperfeiçoamento. Os dons miraculosos não têm aperfeiçoamento e nem diminuição. Nós os exercemos, a igreja os exerce na medida em que o Espírito Santo dá. Os dons miraculosos é muito importante que você entenda isso de uma vez por todas. E o dom de língua, mesma forma. Quem fala em línguas estranhas, glorificando a Deus através de uma língua que o Espírito Santo lhe concede, da maneira que o Espírito Santo dá à pessoa as credenciais para que ele glorifique a Deus, não tem como aquele que recebe esse dom aperfeiçoar e receber para falar em outras línguas. É só numa língua que o dom do Espírito lhe confere. Assim como a virtude do Espírito Santo na cobertura da igreja com poder, se deram sempre e todas elas de forma pacífica e ordeira. O Espírito Santo não descontrola, não desequilibra, não desarranja, não desorganiza a reunião, não altera o bom andamento das atividades do culto. O Espírito Santo não contribui para descontrole. E os irmãos em Corinto estavam descontrolando-se. Em Samaria começou a haver uma possibilidade de descontrole também. E aqui a gente traz um assunto que a gente já falou no sábado passado, sobre os dons espirituais, e o cidadão que, vendo que os discípulos orando com imposição de mãos sobre a igreja recebia dons espirituais, ele ofereceu dinheiro, vendo nisso uma chance dele poder ampliar os seus negócios, já que ele era mágico. E Pedro e João cortaram essa possibilidade. E diz: olha, não, nós não estamos tratando de comércio e não estamos tratando de qualquer outro tipo de ação. O que você está vendo, o que nós estamos aqui participando, é do agir do Espírito Santo sobre pessoas. Lá em Samaria, não é? Isso aconteceu. Mas, para pensar aqui, o Espírito Santo sempre trabalha de forma a contribuir para a boa ordem do andamento do culto. Veja só, no capítulo 2 de Atos, nós temos o registro ali do grande barulho, as pessoas falaram alto, etc., mas não houve nenhum descontrole. Nada precisou ser feito para conter os ânimos dos irmãos ou coisa parecida. Em Samaria também, no capítulo 8, nenhum incidente aconteceu. Os discípulos chegaram lá, reuniram a igreja, oraram com a igreja, o Espírito Santo veio sobre a igreja e nenhum problema. Na casa de Cornélio, que nós lemos, que nós estudamos 15 dias atrás, quando Pedro visitou Cornélio lá na sua casa e o Espírito Santo trabalhou sobre aqueles ouvintes de Pedro na casa de Cornélio, nenhum registro negativo. Tudo fluiu na boa ordem. Entre os discípulos de Éfeso, registrado lá em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso e conversa com aqueles 12 homens, conversa sobre eles se reúnem, oram e são batizados com o Espírito Santo, só alegria e conversões a Jesus Cristo, nada de desordem. Com isso fica claro que condutas exageradas, como as verificadas na igreja de Corinto, por exemplo, devem ser puramente a descontroles humanos. É como a gente já falou aqui, como é o caso, por exemplo, lá na igreja em Samaria, em que o Simão, o homem que quis talvez tumultuar ali, por influência dele próprio, ele muito animado, entusiasmado, ou por influência até maligna, ele então quis comprar os dons.
Mas os apóstolos rechaçaram a ideia e a igreja, nenhum problema surgiu ali. De maneira que o Espírito Santo age para o bem das pessoas e não tumultua o processo cultico. Podemos receber a visita do Espírito Santo na operação dos dons para o bem de toda a comunidade que está ali presente. Na reflexão 2, vamos dizer que apesar de não serem tantos registros bíblicos sobre ocorrências de batismo com o Espírito Santo, o que há são suficientes para confirmarem que o agir do Espírito inclui, da mesma forma como sempre foi, dar dons à igreja. Jesus diz: olha, vocês receberão o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês vão receber virtude, vão receber poder. Jesus não falou que o Espírito Santo daria dons, daria poder, mas além de poder, o Espírito Santo também dá dons para o trabalho da igreja, para a igreja desempenhar o seu papel. Por outro lado, também infelizmente, continuam os exageros humanos. As pessoas, elas são desafiadas a conviver com o Senhor, e isso dá para as pessoas, às vezes, algum entusiasmo fora do controle. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: olha, irmãos, vocês devem admoestar os desordeiros, consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos e serem pacientes para com todos. É o papel da igreja. Desordeiros, aqueles de pouco ânimo, fracos, e ter paciência com todos. O ser humano é dessa estirpe. Desequilibramos fácil. Perdemos o controle muito facilmente, mormente em se tratando das coisas espirituais. Ficamos emocionados. Mas Paulo continua dizendo: ninguém dê a outro mal por mal. Quer dizer, se alguém agir de forma má, errada, enganosa, segue sempre o bem com todos. Se alegrem sempre, orem sem cessar e sejam agradecidos em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de alegria, gozo e paz. Viver debaixo do agir do Espírito Santo deve ser a meta de cada um de nós. Sem esse agir, pouco valerão nossos esforços e não conseguiremos produzir os que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, versos 22 e 23. O fruto do Espírito, disse Paulo, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele usa uma expressão aqui interessante. No mundo em que as pessoas querem saber onde está escrito, como é a orientação para determinadas coisas, como funciona determinadas coisas dentro de uma regra de boas maneiras, Paulo fala a manifestação do Espírito Santo, esse fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paulo diz: contra essas coisas não há lei. É uma palavra até um pouco irônica. Diz: olha, não queira controlar o resultado do agir do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós falávamos num sermão 15 dias atrás, quando dizíamos que o crente avivado, o cristão avivado, é o cristão que tem uma conduta totalmente balizada pelo agir do Espírito Santo na mente da pessoa. Tudo que a pessoa faz, fala e o seu agir é sempre orientada pela vontade do Espírito Santo. Por isso, contra essas coisas não tem lei. A lei é para apontar o erro. A lei, uma das definições dela, é que aponta o pecado. O objetivo da lei é apontar o erro. Mas se você não está no erro, você não precisa da lei. Portanto, frutos do Espírito não depende de lei, porque todo
todo o resultado do seu agir na vida das pessoas vai ser sempre benéfico, tanto para a própria pessoa, quanto para todas as outras que vivem ao seu redor. E, finalmente, reflexão 3, para nossa conclusão, vamos dizer que não faltem dons do Espírito Santo entre nós. Que o Espírito Santo nos dê dons para mim, para você, para as crianças, para os jovens. Que não faltem dons do Espírito Santo entre nós. Que não falte cuidado nem zelo também de nossa parte no cultivo de nenhum dos dons que nós temos recebido. Vamos nos alegrar no Espírito. Que não falte entre nós a virtude do Espírito Santo. Quando Salomão escreve no livro do Eclesiastes, o livro da sua velhice, ele vai nos aconselhar dizendo: em todo tempo sejam brancas as tuas vestimentas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Óleo é o agir do Espírito sobre nós. Vestimentas brancas é a nossa vida produzindo fruto do Espírito. Que não falte fruto do Espírito na nossa vida, e que não falte o agir do Espírito Santo na vida de nenhum de nós, e que o agir do Espírito Santo não nos seja motivo para contribuir para a desordem, para o desequilíbrio, para a desorganização, para a dúvida entre os adoradores de Deus. Os dons nos foram dados no sentido e o objetivo de sermos fervorosos e ativos. O desequilíbrio nos torna frios e apáticos, sem vida de fé. Que sejamos avivados, animados, que busquemos os dons espirituais, que vivamos debaixo do agir do Espírito, e que o fruto produzido por isso apareça na nossa vida dia após dia. O Espírito Santo nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!